Olá pessoal, estamos aqui de volta, né? Agora com o conteúdo de filosofia, mais uma aula online. Antes de vocês abrirem esse vídeo, eu vou colocar também para vocês assistirem. Eu gostaria de ter colocado no início da aula, mas eu não consegui, a prof aqui não conseguiu salvar, não consegui converter um vídeo que era para colocar no começo da aula, que é sobre a letra de uma música de Raul Seixas, que vocês já devem ter ouvido falar. É uma música que fala do momento atual que nós estamos vivendo hoje. Não vou ficar aqui falando muito, né, da quarentena, que eu já falei ontem na aula de sociologia, então não vou falar sobre, quero que vocês ouçam o vídeo, pensem para analisar o nosso momento atual agora, ok? Então vamos lá agora para os nossos slides, vou sentar e vou fazer a explanação da aula, ok? Vamos lá então, pessoal. Filosofia agora, né? Nossa segunda aula. O nosso conteúdo é sobre Epicuro de Samos, que vocês vão entender um pouquinho sobre os epicuristas, né? Sobre o que ele falava sobre o prazer como um caminho para a felicidade. E esse prazer, muitas vezes, é que nós, às vezes, exageramos, né? Esquecemos das consequências que ele nos traz. Vamos analisar um pouquinho sobre as ideias do Epicuro, então. Então, segundo ele, o prazer, primeiro eu vou explicar para vocês um pouquinho sobre cada palavra, né? Prazer. O prazer é a emoção agradável, ligada à vontade, alegria e satisfação. Então, no momento, o prazer não é só, quando nós falamos em prazer, meu Deus, só pensamos no sexo. Não, nada disso. O prazer é toda a sensação agradável que nós sentimos. Quando a gente come um doce, está com muita vontade, qual é o prazer que a gente sente, né? Aquele sabor, é um prazer que a gente sente. Quando você faz atividade física, você gosta, você está se espreguiçando, você está se exercitando, são coisas boas de se fazer. Uma boa dormida quando acordamos, que prazer, que sensação agradável nós sentimos. Tudo isso é a forma de prazer, é a satisfação ligada à vontade que nós queremos. Aponia é a ausência de dor no corpo. Então a palavra aponia significa ausência de dor. Vamos ver como Epicuro vê essa aponia, em que lugar que ele coloca essa aponia, né, nas consequências dos nossos atos. Ataraxia é a sensação, calma, tranquilidade, sem perturbação na alma. Pessoa que não se deixa perturbar. Aí vamos então aprofundar o conhecimento em cima dessas ideias de Epicuro. Na visão dos epicuristas, o prazer estava longe dos excessos a que muitas vezes as pessoas se entregam. Então, muitas vezes o prazer de comer muito chocolate, né? Quando a gente come muito doce, a gente às vezes come sem pensar nas consequências, no que vem depois, um diabetes, uma gordice, né? Um aumento de peso, aquele prazer, a gente vive esse prazer, sente esse prazer e não pensa nas consequências. Segundo ele, então, muitas vezes nós entregamos para ele não pode ter excessos. Eu posso ter esse prazer, mas sem o excesso, né? Sem comer demais, sem passear demais, que também nós também sentimos prazer em viagens, né? Mas tudo para ele teria que ter uma limitação, sem excessos. Consistia na ausência de dores no corpo, a aponia. A de perturbações na alma, que é a ataraxia. Para Epicuro, antes de entregar-se aos desejos e aos prazeres, as pessoas deveriam refletir sobre as consequências de suas atitudes, julgando ser convenientes ou não. Nesse momento é conveniente que eu coma bastante? Ou que na apostila de vocês traz ali uma imagem, né, que depois vocês podem olhar na página 15, as pessoas comendo demasiadamente, comendo peixe, banana, né? E segundo ele, tudo que é demais vai sobrar, então vai nos fazer mal. E então ele defendia essa ideia, né? Tinha essa filosofia de nada de excessos, tudo em cima do limite. Os epicuristas eram também chamados de filósofos do jardim, em razão da existência de um jardim em torno do prédio da escola fundada em Atenas, no século 4 a.C., por Epicuro. Então Epicuro fundou uma escola, né, em Atenas, e nessa escola tinha um jardim. Então eles deram nome para as pessoas que seguiam as ideias de Epicuro,
como os filósofos do jardim. Enquanto os cínicos e estoicos defendiam a possibilidade de suportar a dor e o sofrimento, os epicuristas procuravam um caminho para evitá-los. Dentre os prazeres, Epicuro os classifica em naturais e inúteis, sendo que aqueles que subdividem ainda em necessários e meramente naturais. Os desejos necessários se manifestam por serem fundamentais para a felicidade e para o tanto, o bem-estar corporal, ou para a própria vida. Assim, o conhecimento seguro dos desejos permite direcionar toda escolha e toda recusa para a saúde do corpo e para a serenidade do espírito, uma vez que esta é a razão de se ter uma vida feliz e de se praticar toda e qualquer ação, e afastar-se do medo. Em busca da felicidade, como ele diz aqui, né, nós devemos sempre pensar, toda escolha que eu faço, eu tenho que pensar na saúde do corpo e para a serenidade do espírito, que é nós falamos a alma, o sentimento, né? Então, senão não tem razão de ter uma vida feliz. A vida só é feliz quando eu tenho essa limitação, quando eu consigo limitar, né? E nós vivenciamos assim, se vamos pensar no dia a dia, né? Na atualidade, hoje, como as pessoas vivem, né? O que seria feliz, quem seria feliz hoje, né? Como nós vamos em encontro da felicidade hoje? É através de mais dinheiro, mais ganância, mais compra de materiais, bens materiais, esquecendo do resto. Aí nessa hora que às vezes eu começo a pensar sobre o momento atual, né? Nós estamos vivenciando um momento, nós estamos afastados, cada um na sua casa, em isolamento, nessa quarentena. Será que vai mudar, vai ter alguma mudança de atitude nossa quando nós voltarmos a poder circular por aí? Será que nós vamos parar e perceber que o outro faz parte, a gente precisa do outro para uma felicidade razoável, não total, mas uma felicidade razoável? Porque o homem sempre esteve em busca da felicidade. E parece-me assim que estamos numa época que as pessoas se perderam um pouco, né? Muito trabalho, muita preocupação, muita internet, né? Perto e longe ao mesmo tempo. Nesse momento nós temos que estar perto, estamos longe e pensando que queremos estar perto. Então acho que assim, quando a gente terminar essa quarentena, vai ter muita mudança de atitude, muita transformação no ser humano. Eu ainda acredito nisso. Sendo, portanto, o prazer o princípio, o objetivo e o fim de uma vida feliz. Então, o princípio, a gente sempre está em busca de uma vida feliz, buscando não ter acesso, né? Segundo o Epicuro. Assim, nota-se que as ações humanas são imprescindíveis para a obtenção de uma prudência racional, que se aproxima do que se almeja, que se relaciona com o ser, uma vez que possibilita a obtenção da felicidade, que é a premissa máxima do ser humano e sua razão de existir. Se não for para sermos felizes, para ir em busca da felicidade, da tão almejada felicidade, para que viver, né? Então não tem uma razão de existir. É só provocar a maldade, só viver em conflito, ninguém será feliz. Então as ideias, se começarmos a pensar, as ideias de Epicuro são excelentes, né? Epicuro defendeu a busca do prazer num contexto de doutrinas filosóficas voltadas à procura da felicidade, compreendida como realização racional. Não pregava a entrega sem limites ao prazer, mas ponderação das consequências antes de agir para evitar causar dores a si mesmo e aos outros. E aí? Olha as ideias dele, né? Não pregava a entrega sem limites ao prazer, mas ponderação das consequências antes de agir. Meu Deus, como a gente vê, né? O prazer de quem bebe, de quem gosta de uma festa, né? Quando estão na festa, estão se entregando ao prazer da bebida, da reunião com amigos, não tem ponderação e esquece do que pode ocorrer depois. E aí vem as trágicas notícias que a gente recebe por aí, né? E essas dores não é causada só para a pessoa, mas para os outros, para os demais também. Eu estou falando assim na bebida,
pelo fato de quando existe uma festa, geralmente as pessoas não sabem festar sem estar bebendo. Que, vamos falar a verdade, uma cervejinha gelada é muito bom, né? Um vinho gelado, que eu gosto de vinho gelado, é muito bom, só que ponderado, sem extrapolar, segundo as ideias de Epicuro. Mas nós vivemos numa sociedade que extrapola muito, né? E muitos têm essas necessidades. E o cigarro, né? Vamos pensar lá, se entrega ao prazer de fumar. Fumam até se prejudicar quem está em sua volta, porque o cigarro, quem está em volta também fuma, né? Acaba fumando, e sem pensar nas consequências da saúde dessa pessoa. Então, tudo dá pra gente colocar no nosso dia a dia essas ideias que Epicuro defendia, né? Naquela época. Segundo ele, o prazer consistia na ausência de dores físicas e de inquietações emocionais, sendo acessível a qualquer pessoa, independente de classe social. Então, o prazer está aí, sem dores. Eu só sinto prazer. Quando existe dor, não existe prazer, né? E se não existe prazer, causa inquietudes emocionais. Para os epicuristas, as pessoas deveriam escolher sempre os prazeres mais duradouros e que não trouxessem consequências dolorosas no futuro, que não tivessem as consequências, né? Mais para frente. Aos excessos é que muitas vezes as pessoas se entregam. Consistia na ausência de dores no corpo, que é a aponia, e de perturbações na alma, que é a ataraxia. Além disso, defendiam uma autarquia radical. O indivíduo bastava a si mesmo para se sentir bem. Então, única pessoa, pensando no individualismo, né? Entretanto, considerava a amizade interessada como algo muito valioso. Eram cosmopolitas, aceitavam de bom grado no jardim a presença de mulheres, estrangeiros, pessoas escravizadas ou pertencentes à aristocracia grega. Então ele valorizava, dava o direito a todos, né? Não tinha distinção. Seja quem for, eles poderiam estar ali no jardim, batendo papo, tentando encontrar os seus prazeres. O epicurismo tinha outras correntes filosóficas do período alexandrino. A preocupação é subordinar a exigência de garantir a tranquilidade do indivíduo, os quais fundamenta-se em três princípios: o sensacionismo. A sensação é o critério de verdade do bem. O atomismo, que são as sensações decorrem das ações do átomos, das coisas sobre os átomos da alma. E também dentro do semiateísmo, que é a aceitação da crença dos deuses, porém considerando que eles não interferem na formação e no governo do mundo. Então são esses três princípios básicos, né, que o epicurismo tinha na corrente dele, que é o sensacionismo, o atomismo e o semiateísmo. Agora, vamos lá para a tão sonhada liberdade. O que é liberdade? O que vocês entendem por liberdade? Ou como queria estar na sala escrevendo essa palavra liberdade e tirando de vocês em que vocês acreditam que é a liberdade. Essa palavra vem sempre, liberdade todo mundo quer conseguir, é um sonho de todo ser humano, eu quero ser livre. Mas essa liberdade existe? Será que a gente consegue ser totalmente livre? Vocês, por exemplo, por que vocês não são livres, ainda não conseguiram a liberdade? Aí eu sonho, quando eu terminar o ensino médio ou quando eu fazer a faculdade, eu vou encontrar minha liberdade, tá? O que é preciso para que a gente conquiste a liberdade? Pelo menos um pouco da liberdade. É só uma formatura, um curso superior? Será que é só isso? Ou também faz parte de conseguir me manter sozinho, viver em um determinado lugar, poder bancar o meu custo de vida, meu médico, minha internet, ter a minha liberdade de ir e vir, mas pagando por ela?
não é nada fácil, né? A liberdade, atrás, junto com a liberdade, vem também muitos compromissos, muitas responsabilidades. Eu só conquisto a minha liberdade quando eu consigo me manter sozinho. Do contrário, eu não sou livre. Se eu estou morando com a minha mãe, eu tenho um trabalho, eu trabalho, tenho um emprego fixo, eu trago dinheiro para casa, mas se eu ainda moro com os meus pais, com a minha família, eu ainda não tenho a minha liberdade total. Porque quando eu chego à casa, eu tenho que respeitar como é a casa, né? Como os meus pais dirigem a casa. Não é aquilo que eu quero, né? Porque eu tenho um emprego, sou formada em um emprego que eu consigo, né? Se eu vivo com alguém, eu devo respeito e devo obrigação a com quem estou convivendo. Então, essa liberdade é complicada. E aí, se a pessoa se casa, então aquela liberdade é dos dois, mas um depende do outro. Então, essa liberdade que a gente tanto fala, ela é complicada. Em cima disso, nós temos uns itens a analisar, que vem a vontade, o livre-arbítrio e a graça. Né? Eu vou ser livre, sim. O que seria livre-arbítrio? É a minha escolha. Todos nós temos direito a essa escolha. Se eu faço uma boa escolha, eu vou ter um bom resultado, né? Se eu não consigo fazer essa boa escolha, esse meu caminho que eu vou percorrer, quem vai sofrer as consequências sou eu. Então, nada é por acaso. Tudo são por escolhas. Eu escolho esse caminho, aí eu costumo dizer assim, nós não podemos, se eu sei que aquele caminho pode me dar azar, então não dê chance para o azar. Faça uma escolha não dando chance para o azar, que daí fica mais fácil a sua vida. Eu tentei fazer isso a minha vida inteira, desde que me vi tendo que ser independente comigo mesma, né? Eu tive não dar chance para o azar. O que eu não quero para mim, vai me ajudar a fazer ter o meu livre-arbítrio. Eu vou conseguir me encontrar nessa situação. E assim eu fiz, né? Na minha caminhada. Então, agora aqui nós temos um vídeo. Esse vídeo fala bem sobre o livre-arbítrio, fala sobre Epicuro. Então, assim, analisem, é para vocês assistirem e analisarem o que ele nos propõe. E aí, pensadores, tudo bem com vocês? Espero que sim. Então deixe logo o like e se inscrevam no canal. Recentemente eu recebi uma mensagem de um ateu me desafiando a responder o paradoxo de Epicuro. Para quem não sabe, Epicuro de Samos foi um filósofo grego do período helenístico. O propósito do paradoxo é afirmar que é impossível existir um Deus bom, onipotente e onisciente em um mundo cheio de maldade. Antes de refutar o paradoxo, eu o apresentarei e responderei a ele como um leigo cristão. Então vamos lá. O mal existe? Sim, o mal existe. Deus sabe que o mal existe? Sim, Deus sabe de tudo, Ele é onisciente. Deus pode acabar com o mal? Sim, Deus é onipotente e Ele pode tudo. Deus quer acabar com o mal? Sim, pois Ele é bom. Então por que o mal existe? Por causa do livre-arbítrio. Deus podia ter criado um universo com livre-arbítrio e sem o mal? Bem, é aqui que as pessoas ficam confusas, pois se responderem sim, logo Deus não é bom, pois Ele preferiu criar o mal para os seres humanos sofrerem. Se você disser que Deus não poderia, logo Ele não pode tudo, Ele não é onipotente. Se você não responder o livre-arbítrio e sim para nos testar, logo você está afirmando que Deus não é onisciente, pois Deus já saberia de tudo previamente e não precisaria testar. Se você disser que o mal existe por causa de Satã, logo Deus não é onipotente e bondoso, pois se fosse, teria destruído Satã. Nossa, desenhista, depois dessa até eu virei ateu. Podemos responder esse paradoxo da seguinte forma. Deus tem razões moralmente suficientes para permitir o mal no mundo. O propósito de Deus é trazer o máximo de pessoas possíveis de maneira livre e espontânea para o seu reino. Se o conceito de mal fosse velado, como saberíamos que algo é bom?
O conceito de mal por si só é inexistente. O mal é a ausência do bem, assim como a escuridão é a ausência da luz. Assim dizia Santo Agostinho. Mas não poderia existir um universo com livre-arbítrio sem o mal? Não poderia, pois esse universo não seria lógico, e Deus é um ser lógico. É importante deixar claro que Deus é onipotente e lógico, e Ele pode fazer tudo aquilo que tenha lógica, ou seja, tudo, pois para algo existir, necessita de lógica. Deus não pode criar um quadrado redondo, pois se é quadrado, não é redondo, e se é redondo, não é quadrado. Deus é onipotente para fazer todas as coisas que tenham lógica, e todo o universo possível necessita de lógica para existir. Por que não existe lógica em criar um universo que tenha livre-arbítrio sem o mal, então? Pois o propósito do livre-arbítrio é escolha. Então, se existe livre-arbítrio, logo existe a escolha de seguir ou não a Deus. Se a pessoa decide não seguir a Deus, que é o bem supremo, ele tem a ausência do bem, logo ele se torna mal, sendo assim ilógico existir esse universo. E se Deus retirasse a possibilidade de escolher o mal? Assim os seres humanos não teriam livre-arbítrio. Novamente, não seria lógico existir esse universo. É importante lembrar que o conceito de livre-arbítrio não anula o conceito de justiça. Todos irão concordar que todo mundo deve ter o livre-arbítrio, até mesmo para matar um ser humano. Porém, se alguém matar um ser humano, todos concordam que essa pessoa seja punida de alguma forma. Por esse vídeo é isso, pensadores. Curtam, comentem e compartilhem. Até a próxima. E aí? Vamos começar a fazer as nossas escolhas? Vocês já tiveram uma ideia, né, do que seria o livre-arbítrio? Então agora vamos lá para as nossas... Nós temos leituras informativas que vai ajudar vocês a responder essas questões. Na página 16, que são as tarefas que vocês irão fazer, nós temos aqui um texto sobre Epicuro. Vou fazer uma breve leitura e depois explicar as questões que vocês têm que responder. O texto a seguir exemplifica a visão epicurista, tá? Sobre o prazer. Epicuro ensinava que o resultado prazeroso de uma ação sempre deve ser ponderado em relação aos seus eventuais efeitos colaterais. Se você já comeu chocolate demais, então você entende o que digo. Se não, vou lhe propor uma tarefa. Pegue todas as suas economias e gaste 100 coroas em chocolate. Estou partindo do pressuposto de que você gosta de chocolate, ok? O importante dessa tarefa é que você coma todo o chocolate de uma só vez. Mais ou menos meia hora depois de ter comido todo esse delicioso chocolate, você vai entender o Epicuro. O que Epicuro queria dizer quando falava em efeitos colaterais. Isso é bem para a gente analisar quando a gente come demais, né? E eu, volta e meia, cometo essas falhas. Então, nós temos aqui 4 atividades. Com base na leitura do texto, reflita. Conhecer os efeitos secundários negativos da satisfação de um prazer é o suficiente para se renunciar a ele? Isso dentro da sua ideia, tá? A apostila fala para nós discutirmos em sala de aula, como nós estamos, vocês aí e eu aqui na minha casa, né? Não tem como a gente discutir, então faça individualmente. Todos os prazeres humanos têm efeitos secundários negativos? Será? Aí nós temos as atividades. Número 1. Tomando como referência o exemplo do chocolate presente no texto anterior, explique como um cínico ou um estoico agiria diante da vontade de comê-lo desregradamente. Justifique sua opinião. Essa é a opinião particular de vocês. Cite um exemplo de uma ação que seria condizente com a ética epicurista. Em seguida, justifique sua escolha, explicando a relação entre esse exemplo e o epicurismo. Então, é sobre a ética, né? Sobre os prazeres da vida, a aponia. Já da página 18 e 19, vocês terão tem vários textos. Tem vontade, que é para ler e refletir sobre vontade em guerra. Depois tem sobre o livre-arbítrio, né? Dentro da visão de Santo Agostinho.
E depois, aí vocês têm duas questões para responder. É dentro desses dois textos, da leitura dos dois textos informativos. E depois temos as conexões. Leia a reportagem a seguir e responda as questões propostas. Vocês têm aqui uma reportagem sobre esse gigante de papelão, né? Sobre Sérgio César, que fez essa miniatura de favelas para ser analisada. Leiam o texto, né? Sobre essa cidade miniatura de favela. E depois responda as questões, que é a letra A e B. Qual é o benefício social da arte de Sérgio César? Então, embasado no texto da leitura que vocês vão responder. A letra B. É possível estabelecer alguma relação entre o conceito de livre-arbítrio e as mudanças oportunizadas pela arte de Sérgio César? Será que é possível? Entre esse conceito de livre-arbítrio e as mudanças oportunizadas? Será que nós estamos sabendo fazer uso, né, desse livre-arbítrio que nos essas escolhas que nos é dada, né? Então, assim, vocês respondam esses textos no caderno. Quando a gente voltar, nós vamos fazer a correção, no retorno às aulas a gente vai fazer a correção, ok? Não esqueçam, então, antes de abrir os slides, abrir a música, né, que eu vou colocar. Antes eu coloco a música e depois essa aula, a aula de hoje no YouTube, ok? Bem, pessoal, por hoje era isso. Vou falar a verdade para vocês, estou com muita saudade. Para mim, ficar aqui falando é muito difícil, eu preferia estar aí junto com vocês, né? Corpo a corpo, no diálogo. Somente nesses textos que a gente vem trabalhando, esse conteúdo, é muito bom falar com vocês, tirar a opinião de vocês, a gente cresce muito mais no conhecimento. Mas, no momento, estamos aí, cada um na sua casa e aproveitando esse tempo para estudar um pouquinho, ok? Então, era isso, um bom final de semana e semana que vem, com certeza, tem mais, porque nós não sairemos da quarentena, né? Então, beijo para vocês, saudade de todos, ok?